Olá, está no ar o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. No programa de hoje vamos falar sobre o conceito de estações do conhecimento. Os nossos convidados vão falar sobre a necessidade de espaços e projetos destinados às aprendizagens informacionais na escola e na sociedade, e sobre as funções educativas e culturais desses espaços. Para falar sobre esses assuntos, convidamos o professor da USP, Edmir Perrotti, que também é consultor dessa série. A presidente da Fundação de Cultura de Belo Horizonte, Maria Antonieta Cunha. E a presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, Ana Cláudia Ramos. São Oswaldo Cruz, o Centro de Formação e Capacitação de Docentes do Rio de Janeiro e o Conselho Francês de Pesquisa se reuniram para questionar a ideia de que ciência é uma área para poucos. Juntos, organizaram um projeto que promove o diálogo entre sociedade e comunidade científica. Confira na reportagem realizada para a série Ciência e Vida Cotidiana, exibida em 2003. O Museu da Vida, iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, tem um projeto de divulgação do conhecimento científico para a comunidade. O Ciência e Sociedade torna possível o debate entre professores, alunos do ensino médio e cientistas brasileiros e franceses. Em pauta, a saúde, a pesquisa e o meio ambiente. São diferentes formas de entender a ciência, de perceber a ciência. Assim como nós também. São diferentes profissionais, com diferentes formas de percepção da ciência. Então a gente trabalha mais a ciência, tirando um pouco ela do senso comum. Os debates giram em torno de 3 temas centrais: água, renovação energética sustentável e biodiversidade. Sempre reforçando que é uma questão de cidadania garantir o acesso a essas informações científicas. Esse grupo de alunos está reunido no espaço do Ciência em Cena, no Museu da Vida, para discutir e apresentar painéis. A gente discutiu bastante sobre os alimentos transgênicos, sobre também a clonagem dos seres humanos, a clonagem dos órgãos. E a gente chegou a conclusões sobre os transgênicos, conclusões comuns, opiniões comuns, de que os transgênicos poderiam ser utilizados sim, mas com devido estudo. A equipe do Museu da Vida pretende despertar nos estudantes o interesse pela pesquisa, fazendo que eles reconheçam o papel da ciência na sociedade. A discussão teve como pontos importantes a importância da energia, a discussão do FMI, as empresas privadas, investimentos aqui no Brasil, a falta de investimentos, decorrência da crise energética, o racionamento, a utilização do gás natural. A gente conseguiu estender o tema muito para fora, tipo assim, da crise da energia. A gente foi procurar as origens, as raízes e, assim, as possíveis consequências disso e começar a pensar soluções. Depois de sedimentada a discussão, é hora de debater com os especialistas e apresentar suas opiniões. É o estudante brasileiro tendo voz e vez. Biotecnologia confrontando contra a biodiversidade, ou seja, o aparecimento de novos elementos que vão influir sobre a biodiversidade de uma região, ou seja, gafanhotos são resistentes a pesticidas e inúmeras outras coisas, soja modificada a ponto de resistir a bactérias. Os estudantes aproveitam para conhecer os espaços do Museu da Vida. Eles se reconhecem como integrantes desse processo em que a ciência e a tecnologia fazem parte do seu cotidiano. Bom, muito obrigada pela presença de vocês no Salto para o Futuro de hoje. Vou começar pelo professor Edmir Perrotti, consultor dessa série, autor da abertura do programa, do texto que introduz as séries. Professor, para a gente poder entender, e também já está bem explicitado no seu texto, a gente poder compreender, o professor que já leu o texto e também quer ouvir um pouco mais do senhor, quais são qual é o conceito, o que são, na verdade, as estações do conhecimento, alvo do nosso debate de hoje. Bem, boa noite. Uma satisfação estar aqui, para poder conversar com esse público, com essas pessoas que estão aqui com a gente.
E a gente acabou de ver exatamente um exemplo de uma estação de conhecimento, né? Quer dizer, este Museu da Vida, que bonito, né? Que bonito nome, né? Que bonita proposta e que bonito a gente ver esses jovens ali, não é? Falando sobre as questões que estavam falando, interessados naqueles debates. Então, a questão é essa, quer dizer, o mundo de hoje não só produz muita informação, não é? Como o mundo de hoje também, cada vez mais está produzindo lugares novos para onde essa informação circula, para onde essa informação, enfim, se apresenta e as pessoas vão ali para ter contato, para ter acesso a essas informações. Então, de um lado, a gente tem esta oferta crescente, não é? Não mais apenas a escola como local privilegiado, mas uma série de outros ambientes, não é? Mas, de outro lado, a história mostra para a gente que simplesmente oferecer os espaços não basta, e a gente está vendo ali todo um trabalho de receber esses jovens, de dar atenção a eles, de explicar, de conversar, todo um trabalho educativo, de aprendizagens, portanto, não é? Que não são apenas aprendizagens de conteúdos da ciência, não é? Mas que são atitudes diante do conhecimento. Esses jovens vão ali e não apenas se informam, eles desenvolvem um modo de relação com o conhecimento. Pois bem, é nesse sentido em que a gente trabalha com essa ideia das estações de conhecimento. Quer dizer, os espaços de informação e de cultura, eles têm que se transformarem em espaços, não é, que acolhem, que recebem os sujeitos, não apenas para se informar, né, mas para se constituírem como sujeitos do conhecimento. Se constituírem como sujeitos do conhecimento significa aprenderem atitudes, desenvolverem competências, habilidades, enfim, todo um conjunto de aprendizagens que precisa ser desenvolvidas no mundo de hoje para que a gente não naufrague no meio de tantas informações. Nossa segunda convidada é a professora Maria Antonieta Cunha. Professora, conversávamos um pouco antes do programa, a senhora dizia que o gosto pelo conhecimento é inerente ao ser humano, né? Como é que esse conceito de estações do conhecimento ele pode se relacionar, dialogar com essa escola que temos hoje? Primeiro eu queria ainda, dentro dessa ideia explorada pelo Edmir, lembrar uma frase de Montaigne que eu acho brilhante e que explicita muito disso que nós estamos falando aqui. Lá, há séculos atrás, né, ele, que era um educador, ele disse, antes uma cabeça bem feita que bem cheia. Né? A questão do excesso da informação, né, que não é exatamente o que a gente quer, nenhum cômodo entulhado, né? Mas a possibilidade de essas várias informações se articularem, criando, na verdade, um conhecimento que vai servir para ajudar a pessoa a estar no mundo. Né? Então, acho que essa frase do Montaigne explica muito isso que nós estamos tratando aqui quando falamos das estações de conhecimento, né? E eu acho interessante isso, observar uma criança que inicialmente, naquilo que nós chamamos de curiosidade, o que ela está desde lá mostrando é um grande interesse por conhecer, no seu nível, né? E esse interesse pelo conhecimento, ele existe sistematicamente, faz parte de ser humano, né? E o que eu acho é que cada vez mais nós perdemos a capacidade de organizar espaços que não sejam tão burocráticos, tão protocolares, que não ajudam, não facilitam, não movem a pessoa no sentido de conhecer. Né? Eu acho que essa proposta da estação do conhecimento é exatamente
a possibilidade de tornar isso muito mais natural e corresponder a esse desejo do humano em conhecer as coisas. Ana Cláudia Ramos está à frente de uma instituição que discute a literatura infantil e juvenil, né? Como é que você vê a literatura chegando nesse espaço que a professora já apontou em muitas vezes um pouco burocrático, né? Como é que a literatura podia ser melhor trabalhada nas escolas e ter, de fato, essa relação com expansão de conhecimento, esse conhecer a literatura? Essa é uma pergunta bem interessante, porque uma das questões que a própria associação vem se debruçando é por a luta por um espaço especial para a literatura na escola, que seria, por exemplo, uma estação do conhecimento, vamos dizer assim, né? Assim, a gente tem se perguntado assim, que leitor que essa escola de hoje quer formar? Um leitor robotizado, que ele vai se prestar aquele tempo que ele está dentro da escola, ou um leitor que vai além do muro escolar? Sabe, esse leitor que ele vai aprender a se apropriar do espaço da biblioteca, que ele vai aprender que aí a biblioteca se aprende na escola, que ele vai ter uma relação com o livro. Né? A gente estava aqui comentando, né, do livro como um espaço de conhecimento. Agora, que espaço de conhecimento é esse? Como é que eu vou abrir esse espaço, né, dentro da escola, essa instituição por natureza mais assim, sistematizada? Mas, por outro lado, eu acredito que a escola ela precisa ter espaços de respiro, vamos dizer assim, que pode ser a biblioteca, que pode a biblioteca junto com a informática, que pode ser junto com outros espaços, enfim. Mas aonde esses alunos dentro, né, dessas estações de conhecimento, vamos chamar assim, né, eles poderiam ter uma liberdade de expressão, uma liberdade de pensamento. Né? Durante muitos anos eu coordenei um espaço de uma escola dentro da biblioteca, nós fazíamos uma troca enorme o tempo inteiro. Então, os livros circulavam e as pessoas elas tinham o direito de escolher seus livros, elas tinham uma possibilidade de não ler aquele livro e de trocar. Então, era muito interessante porque as pessoas falavam assim, os jovens não gostam de ler. Eram vários adolescentes sentados em roda, trocando ideias. Olha, esse livro eu li porque tem isso, porque aquilo. Então, quase que instigava a curiosidade do outro. Então, acho que é muitíssimo importante, sobretudo quando a gente está falando com professores, né, que as pessoas elas revejam os seus próprios conceitos, sabe assim, se ela não abre uma estação de conhecimento dentro de si, como ela vai conseguir abrir uma estação de conhecimento dentro do outro? Né? Então, acho que nesse embarcar, teriam que estar todos juntos, né, assim, os professores abrindo estações em si, para que eles possam refletir, pensar, dialogar com os livros de uma maneira mais aberta para poder, então, dialogar com esses jovens. Você tocou numa questão do respiro, né? Edmir, na proposta da série, discutimos bastante antes da série entrar ao ar. Nessa semana tivemos um programa específico sobre isso, que é o tempo da fruição, o tempo da contemplação, a necessidade desse tempo, de se rever esses tempos na escola, que muitas vezes são fragmentados, que muitas vezes tem essa sistematização, como a Ana Cláudia apontou. E aí a literatura pode ser um espaço dentro da escola, uma estação do conhecimento dentro da escola, que dê um pouco essa ideia de tempo de fruição, né, Edmir? Eu acho que é importante a gente lembrar o próprio termo da estação, né? A estação é um local que acolhe o viajante e projeta o viajante. Então, a estação é um local de mobilidade, não é de cristalização, de fechamento. Ao contrário, é de lançamento para novas. Você recebe pessoa, mas ao mesmo tempo você lança para novos caminhos. Ele está para um outro lugar. E é isso, né? O conhecimento é algo que é móvel, que é dinâmico. A literatura, não é? É algo que realmente mobiliza os sentidos e o sentido. Né? Então, nesse sentido, não pode ser nada estático, não pode ser nada fechado, não pode ser nada paralisante. Ao contrário, tem que ser desafiante, como é o conhecimento, como é o mundo. Ainda nessa questão da literatura, já discutimos em muitas séries aqui, é sempre bom reforçar, a ideia de quando você didatiza essa literatura, você não tem essa estação, você não tem esse lançamento que a Edmir aponta. Eu queria até fazer assim, uma ponte, né, que a gente viu a questão do Museu da Vida, assim, todo um trabalho com a ciência. Mas eu acho que se a gente parar para pensar bem, assim, o que move um cientista a fazer uma nova descoberta? Ele precisa da imaginação. Ele precisa ser alguém que ele vai alçar algo além daquilo que está ali para ele fazer novas hipóteses, para ele buscar. E ele cria o tempo inteiro. Então, está muito próximo desse material da literatura, né? Que a gente está trabalhando com esse humano o tempo inteiro e com a possibilidade de ir além. Né? Como ele me falou, pegar ali, embarcar ali para um outro lugar.
né? Então, acho que assim, a ciência ela não está tão distante assim da imaginação e da literatura, né? Contrário. Muito pelo contrário, eu acho. Professora Antonieta, queria comentar essa ideia de também dessa didatização que falávamos aqui um pouquinho antes. Quando se faz isso, não se lança, né? Como já apontamos, não se tem essa criação. É muito interessante a gente pensar que a obra de arte em geral, e no caso a literatura, ela nasce desse desejo de expressão e de expressar o mundo, né? Nasce, portanto, de uma necessidade que eu chamo de inelutável do autor, né? E nós achamos que o leitor e que o professor e o bibliotecário, quer dizer, os mediadores, né, do conhecimento, que eles podem ser menos necessitados do que isso, né? Então, é fundamental que essa necessidade de expressão do artista esteja contemplada também nessa apropriação que o fruidor faz. E nisso não há burocratização possível, não pode ser uma coisa protocolar, né? Porque cada um tem o seu caminho e cada um tem a sua forma de descobrir, né? Então, tudo que for rígido e que estiver no esquema, possivelmente falhará, né? Olha, a Cristiane Bueno e a Leila França, elas são aqui do Rio de Janeiro, contam aqui, relatam aqui a experiência que elas estão vivendo na escola delas. No Colégio Estadual Marechal João Batista de Matos, aconteceu em 2007 o Festival de Poesia. Essa edição foi realizada em parceria com a biblioteca do colégio, com o corpo docente também. Foram realizadas oficinas de produção de trovas e textos para os professores, um encontro literário para que os alunos recitassem, cantassem, trouxessem informações sobre os autores e suas épocas. Também foram realizadas oficinas poéticas para os alunos, com a utilização dos programas da série Poetas do Repente aqui da TV Escola. E, finalmente, a combinância dos concursos de poesia, trova e redação com trabalhos de autoria. Então, elas contam que teve as suas etapas de preparação para os professores, a oportunidade dos alunos desenvolverem a oralidade, contemplarem obras literárias, exercitar a produção de textos poéticos, de prosa, enfim. A confluência de todas essas atividades seria um projeto típico de uma estação do conhecimento? Sim, eu acho que sim, não é? Na verdade, quando falamos em estação, já antes lembramos que você tem ali o dado de você acolhe, você lança para o mundo do conhecimento a partir destes lugares. Agora, eu acho que tem uma distinção aí que é fundamental a ser pensada, do ponto de vista especialmente da escola, né? É que estas ações eram ações feitas no passado, muitas vezes de forma difusa, de forma pontual, né? Sem efetivamente um programa de trabalho que apontasse uma direção e um caminho necessário. Porque nós precisamos lembrar que no mundo de hoje, não é? Nós temos tanto uma situação de falta de determinadas informações para as pessoas, para as pessoas em geral, como a gente viu uma situação de excesso de informações. Então, a informação, hoje, é uma questão nova e que precisa ser trabalhada de forma sistemática, metódica, para que eu possa chegar no fim de uma escolaridade, não só me interessar por determinados conteúdos do conhecimento, mas efetivamente saber trabalhar, saber como buscar o conhecimento, saber como selecionar o conhecimento, saber como organizar o conhecimento, como recriar o conhecimento. E isso tem que ser um projeto, isso tem que se integrar aos projetos pedagógicos, aos currículos escolares. Legal você tocar nessa questão que foi alvo do nosso primeiro programa, não é, Edmir? A Amanda Leal, que esteve aqui e comentava de deixarmos de ser consumidores dessa informação e sermos protagonistas diante delas, né? Em várias paradas de ônibus de Brasília, livros de diferentes autores estão disponíveis 24 horas por dia. Com pouco mais de um ano de existência, a iniciativa de um comerciante já conta com o apoio do governo. Conheça agora o projeto Parada Cultural. Em Brasília, as avenidas são largas e as distâncias longas. Muitas pessoas que circulam por aqui moram em cidades satélites, longe do local de trabalho.
E para enfrentar as horas de viagem, por que não a companhia de um livro? A primeira biblioteca popular instalada em uma parada de ônibus aqui em Brasília foi em junho de 2007. Hoje já são 35 paradas de ônibus com livros disponíveis para qualquer pessoa. E o idealizador do projeto é o Luiz Amorim, que está aqui comigo. Luiz, como que você imaginou a Biblioteca Popular e como que você criou esse projeto? Olha, esse projeto da Biblioteca Popular acho que vem da minha inquietação de democratizar, né? De democratização do livro, da cultura, né? Então nós começamos há 15 anos atrás, quando eu comprei o açougue, com a estante com 10 livros dentro do açougue, né? Então esse projeto foi crescendo bastante, né? A gente tinha um acervo dentro do açougue e depois a gente fui pensando como é que eu poderia fazer isso de uma forma melhor, né? Que as pessoas tivessem mais acesso. Aí criei o projeto das bibliotecas nas paradas de ônibus, né? Que no começo todo mundo assim meio que se assustou, né? Como é que pode, quem que vai vigiar, né? Então é um projeto que vem dando muito certo. Tão certo que uma pesquisa feita por estudantes da Universidade de Brasília constatou que 96% dos livros emprestados são devolvidos. Nós estamos hoje com 35 bibliotecas, né, que são livros, né, nas paradas de ônibus, que não tem burocracia nenhuma. Aí fica 24 horas, ninguém fica cuidando, quer dizer, quem cuida é o próprio usuário do transporte coletivo. A partir do momento que eu vi que as pessoas começavam a colaborar com a biblioteca nas paradas, quer dizer, isso foi um efeito dominó, né? As outras pessoas também começam a colaborar também. Então não tem porquê você pegar um livro e não devolver. Então isso demonstra que o brasileiro, se tivesse mais acesso ao livro, com certeza leriam mais, né? Não tem esse negócio de que o brasileiro não gosta de ler. Dá oportunidade para muitas pessoas que não têm condições de ter um livro ou até mesmo adquirir um livro desse, né? Você já utilizou os livros disponíveis? Já, várias vezes. Brasília, por ser pontos distantes, assim, eu acredito que a pessoa que tem intenção de estar usando o seu tempo vago com boas intenções seja uma boa saída, porque o livro, qualquer tipo de leitura é bem-vinda, né? Então o cara vai estar ocupando o seu tempo com alguma coisa boa e não com futilidade. Eu já conhecia, já peguei alguns livros, Santo Agostinho, algumas revistas de decoração, todo esse trabalho feito pela essa biblioteca ao público. O que você acha desse projeto? Acho ótimo, porque eu já catei alguns livros e foram excelentes para a minha contribuição cultural, né, para a minha pessoa. De família humilde, vinda do Nordeste para a capital, Luiz foi alfabetizado aos 16 anos. Aos 18, leu o primeiro livro e não parou mais. Você vê aqui na porta do açougue, a gente tem um acervo que fica aqui 24 horas e não se danifica, né? O livro tem que estar aí. Eu acho que as pessoas têm que parar de ter livros, muito livro dentro de casa, né? Acho que tem que botar o livro na rua. Mas é melhor, né, ele durar menos tempo e mais pessoas de ler do que eles ficar conservadinho em casa, bem arrumadinho, bonitinho, né? Eu digo, lugar de livro bom é livro em parada de ônibus. Luiz gastava boa parte do salário em livros e decidiu que não iria deixá-los em casa. E ele tem inspirado outras pessoas. O pesquisador André Luiz, que é vegetariano, se tornou cliente do açougue, mas só para doar livros. São livros que eu já li e fica lá no armário, né, ocupando espaço, assim, ninguém mais lê. Quando você lê um livro, você reflete sobre aquilo, né? Você pode voltar naquela informação para e aprender aquilo que é importante mesmo dentro da sua pesquisa, assim, dentro do que você quer trazer para sua vida. Ana, mais um exemplo de estação do conhecimento, Com né? certeza. O que você achou da iniciativa lá? Olha, eu acho que essa questão de você disponibilizar, né, o livro para o público é fantástico. E assim, me chamou a atenção o fato de que as pessoas devolvem, que não tem ninguém ali tomando conta, cuidando, né, necessariamente tendo... Vamos ver se ele vai trazer de volta mesmo. Eu acho que o livro ele tem que ter esse espaço, sabe? De você poder escolher aquilo que você quer ler e de você poder ter um tempo de reflexão em cima do livro. Porque o livro, como uma estação de conhecimento, ele vai te permitir caminhar por outros lugares, né? Ele vai te transportar, né, para uma nova estação. E se isso não for trabalhado, né, pegando um pouco o gancho ainda dessa coisa do ambiente escolar, se você não tiver esse tempo do debate, da reflexão, sabe, você vai estar muito mais formando esse leitor robotizado de que ele é uma farsa, ele não existe porque ele não sobrevive além daquele espaço.
né? Eu acho que a preocupação que nós, autores hoje de literatura infantil, além da gente estar na nossa luta por as causas todas da literatura infantil, a gente tem essa preocupação da formação do leitor. Sabe, que eu acho que é fundamental a gente repensar isso nesse momento dentro da escola. Como trazer isso? E aí, se a gente olhar esse projeto, a gente discutia desburocratização, não é isso, professor Sim. Antônio? Ontem falávamos no programa que muitas vezes algumas escolas ainda têm o receio de abrir a sua biblioteca, porque vai manusear, porque vai estragar o livro, e o projeto mostra ali que é o contrário. 96% das pessoas devolvem os livros. Quer dizer, tem essa relação, cria uma relação com o livro, né? Como é que a escola precisa se abrir também para projetos como esse, ter projetos como modelo, né? É interessante pensar que é um projeto extremamente generoso, né? Acho que a palavra é essa. Exato. E generosidade também é contagiante, né? Então, o leitor se obriga a devolver e pegar outro. É essa a questão da leitura, né? O livro que de alguma forma instiga você, leva a outras leituras, então você tem que devolver aquele para pegar outro, e outro, e outro, e outro, né? E eu acho que é um exemplo maravilhoso de generosidade que às vezes a gente não tem nos nossos espaços públicos, né? Digamos, mais dedicados à questão da leitura, né? E eu acho que o que a gente precisaria era ver um pouco isso, ver projetos desse tipo, para nos ajudar a nos movimentar com os nossos leitores, ou os leitores que a gente quer criar. Né? Edmir, quer comentar a experiência lá da Parada Cultural? Eu concordo, né, com essas observações da Antonieta, acho que ela pontuou muito bem a questão da generosidade. E quando a gente está falando em infoeducação, que na realidade é a reunião dos dois termos de informação e de educação, quer dizer, a gente está, portanto, pensando num processo educativo. E educar, no meu entender, é uma forma, né, exatamente de generosidade, de se entregar, de se doar, de se abrir para o outro, para que o outro possa realmente florescer, né, crescer. Nesse sentido, eu acho que o lugar, não é, o espaço que não acredita nas pessoas, não é, o espaço que não se abre para as potencialidades e as possibilidades das pessoas, esse lugar, ele de forma alguma será uma estação de conhecimento, quer dizer, de forma alguma ele acolhe e, de outro lado, ele lança o sujeito para o universo do conhecimento, na medida em que conhecer implica necessariamente a entrada do sujeito no universo dos signos, um querer dos sujeitos participar do signo. Daí você precisa ter acolhimento. A participação agora é da Maria José do Maranhão. Olá, Maria José. Olá. Como está sendo a formação do professor para lidar com as diferentes mídias e processos educacionais em sala de aula? Porque não basta equipar as escolas com laboratório de informática, bibliotecas, se os professores não estão preparados para a utilização dos mesmos. Boa noite, obrigada. Muito obrigada, Maria José, pela sua participação. Ana, essa é uma questão que a Maria José traz, extremamente importante, essa é uma preocupação de outros professores também, obviamente, né? Essa preparação do professor, o trabalho que o professor precisa desenvolver para poder questionar essas informações, trabalhar com essas novas mídias. Como é que você, que é uma escritora, que trabalha com literatura, tem visto isso nas escolas? Olha, à frente da associação, nós estivemos agora num fórum lá em Brasília, discutindo exatamente a questão da literatura na escola. E toda essa questão, ela passa primeiro por esse professor, que ele precisa trabalhar dentro de si, se preparar para ser um mediador desse conhecimento, esse mediador da leitura. Então é super importante que não adianta só ter o livro chegando na escola, não adianta só ter um computador chegando na escola, não adianta todo esse aparato tecnológico, né, ou propriamente dizendo assim, dos livros que chegam, né, nas escolas, se você não vai ter ali aquele ser humano intermediário.
Porque você tem que preparar essa troca daquele livro que chega, que vai ser acolhido. Nós conversávamos antes do programa começar, exatamente dessa preparação dessa pessoa que vai ser esse mediador. Né? Se o livro chega ali e você não tem alguém que vai abrir as portas, que vai colocar aquela biblioteca funcionando, que vai acreditar naquele livro como uma porta de conhecimento para outros lugares, ele vai ficar trancado. Ele não pode ficar trancado. Né? Assim como esses espaços, eles precisam dessa pessoa que vai fazer essa ponte o tempo inteiro. Então, esse professor, ele tem que acreditar nesse espaço, ele tem que se formar. Né? Eu acho que é super importante que os próprios professores se coloquem também como apropriadores do conhecimento, queiram buscar isso, queiram entender que livros são esses, o que eu posso fazer com isso. Porque muitas vezes fica se esperando algo que vem pronto. Né, como se chegasse junto com aquele livro uma espécie de receita, né, de como que você vai trabalhar, quando na verdade os livros, eles podem proporcionar milhares de projetos. Então as pessoas, elas têm que se apropriar disso. Agora você está pontuando com a questão do livro, né? E a Maria José fala dessas mídias, dessas outras mídias também, a própria internet, outras tecnologias. Como é que você vê essa questão, Antonieta? Porque você já falava um pouco no bloco anterior dessa importância desses mediadores, né, que são os mediadores dessas estações, talvez. Como é que você vê essa questão trazida pela Maria José? A questão é basicamente a mesma, né? Em geral, nós temos, como professores, gerações que não tiveram essa experiência, não foram educados dentro dessa perspectiva. Então, realmente, os professores têm de se preparar para isso. E nós não podemos pensar que, não, mas o professor vai ter que fazer isso. Vai ter que fazer isso. Ele não pode ser outra coisa, né? Para ele vai ser fundamental, e não é simplesmente como profissional. Antes de mais nada, ele se inteirar dessas novas tecnologias e ele perceber como essas tecnologias podem ajudá-lo, tudo isso é importante, não é simplesmente como profissional, mas é como ser humano, como pessoa que está vivendo essa época, né? E esse conhecimento, antes de ser alguma coisa para ele passar para alguém ou ajudar alguém a se apropriar disso, é um conhecimento que é fundamental para a vida dele, né? Eu acho que não há outra saída. Cada vez mais o educador tem de estar dentro dessa nova perspectiva de educação. Aí, pensando um pouco nesse perfil desse educador, Edmir traz no seu texto o conceito de infoeducação. Amanda Leal falou bastante no programa 1, mas é super importante a gente retomar esse conceito, principalmente porque chegaram duas perguntas nesse sentido. E uma é da Cisene Narciso, de Anápolis, em Goiás. Muito obrigada, Cisene, pela sua participação. E ela pergunta o seguinte: com a infoeducação, os sujeitos aprendem a se informar e se apropriam de saberes próprios da era da informação, com condições de constituição de novos saberes informacionais e de outras naturezas. É possível e desejável que nós, professores, sejamos também infoeducadores? Ou esse profissional terá formação exclusiva? Ela continua: temos condições de acumular mais funções? Nós, professores, temos condições de acumular mais funções? Como e quando isso vai acontecer? Será que, como infoeducadores, podemos amenizar em nossa sociedade atual o consumismo desenfreado? A Tânia Colodete, a Simone da Silva e a Patrícia da Conceição, que também participam ao longo de toda essa série, muito obrigada. Elas são de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Elas perguntam se o infoeducador seria o sujeito mais próximo da velocidade do conhecimento, da informação, ou seja, antenado com o mundo interior, exterior da escola, estreitando os caminhos para o professor, o aluno e principalmente a escola em todos os sentidos. O que é necessário para que um professor seja um infoeducador? Bem, veja que a própria formulação fala em infoeducador, não é? Nós estamos falando em problemáticas novas, problemáticas que aparecem nessa nossa época e, portanto, estamos falando de encaminhamentos que devem ser novos, de profissões novas, de ocupações novas, não é? E que a gente não tinha tradicionalmente.
Então, na realidade, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um professor na sala de aula e nós tínhamos um bibliotecário dentro das bibliotecas. Os dois trabalhando com informação, evidentemente, mas cada um na sua perspectiva. Então, nós estamos falando, olha, o mundo de hoje é um mundo em que você tem, de um lado, falta de informação, de outro lado, excesso, como já falei aqui. Então, ele está pedindo, não é, que a gente pense em novas soluções para se atuar nesta problemática. Ora, nós não temos nem formação hoje, não é, de professores para atuarem especificamente com a questão da informação e, da mesma forma, bibliotecários, não é, formados para transformarem, para atuarem no processo de transformação da informação em conhecimento. Quer dizer, o bibliotecário está preparado hoje fundamentalmente para organizar os espaços da informação e o professor para trabalhar com o conhecimento, a formalização do conhecimento. Muito bem, nós estamos numa confluência, não é? Que não é nem mais a sala de aula compreendida como espaço único de conhecimento e nem mais a biblioteca entendida como um espaço só de acervo, de reunião de documentos e coisas que vão por aí. Então, nesse sentido, não é? Nós vamos ter que formar, sim, pessoas para essa nova função, para essa nova função de mediação, de mediador. Nós vamos ter que criar ainda parâmetros para estas formações, mas eu acho que é preciso que a gente lembre de uma coisa que é séria, não é? Quer dizer, e que a Maria Luísa até já falou, a Maria José do Maranhão. Quer dizer, há sim um problema de formação, mas a questão da formação não se resolverá no país na dimensão do particular e do pessoal, dizendo, o professor precisa. Ora, isto tem que ser objeto de políticas públicas, né? E essas políticas públicas têm que perguntar como é que será essa formação. Porque a formação hoje, em geral, é treinamento de professor ou ação visando a criação de especialistas. Ora, há um problema, que é este professor precisa, ele próprio, como falou a professora Maria Antonieta, ingressar e se apropriar dos objetos da cultura. Agora, Ednir, só para ficar claro que você falou de dois profissionais aí que obviamente se relacionam, mas para ficar claro, quando você fala dessa ideia desse profissional ser um infoeducador, você tem essa ideia dos educadores de uma maneira geral, não é isso? Veja bem, os professores continuam sendo professores que têm uma função na sala de aula específica e de trabalho com a informação na perspectiva e nos objetivos da sala de aula. E, portanto, ele é um infoeducador, não? Não. Ele está ligado a este outro mediador, não é? Que não é mais também o bibliotecário no sentido clássico do termo. Quer dizer, na realidade, você está introduzindo uma questão nova na educação, que é a questão da informação, e você vai precisar de um educador novo para fazer esse papel. Quer dizer, um educador que, na verdade, é uma confluência, não é? de professor e de bibliotecário. Exatamente. Né? Você vai ter uma ação conjunta entre profissionais, não é? No caso de você não ter especificamente para isso, para poder dar conta dessa situação. As crianças precisam se informar e transformar essa informação em conhecimento. Bem, se eu tenho possibilidades de ter um educador que está atuando na formulação desses programas, ótimo. Se eu não tenho, eu não posso deixar de fazer isso para as crianças. Por que eu te questionei isso? Porque pelas perguntas eu acho que então talvez os profissionais estejam entendendo de que a ideia de questionar um pouco essa ideia de, já que eu sou o educador que vou fazer a mediação dessas informações, eu sou um infoeducador. Por isso, esse questionamento, a insistência nesse questionamento. Se sentir em condições, se ele puder cada vez mais caminhar nesse sentido, maravilha, ele está se aproximando do que a gente vai continuar essa ideia no próximo bloco, tá bom? O que para uns é lixo, para outros vale muito. Foi recolhendo livros jogados fora, nas ruas de São Paulo, que um morador de um prédio, conhecido por ser a maior ocupação vertical do mundo, conseguiu montar uma biblioteca popular. O acervo atende a 468 famílias que vivem no edifício, localizado no bairro da Luz. Vamos ver.
São Paulo, quinta maior cidade do mundo, segunda na América Latina, primeira no Brasil. 11 milhões de habitantes, 10% do produto interno bruto brasileiro. Bairro da Luz, centro de São Paulo. Sendo um dos mais antigos bairros da cidade, a Luz conserva, em meio a uma série de pequenos estabelecimentos comerciais, hotéis decadentes e repartições públicas, um conjunto arquitetônico importante, símbolo da grandeza de outros tempos. Pois é justamente nesse bairro da Luz que se situa um dos mais emblemáticos exemplos de resistência criativa às práticas de exclusão social. No número 911 da Avenida Prestes Maia, em um prédio onde funcionava uma antiga fábrica têxtil, a Companhia Nacional de Tecidos, tem lugar, desde novembro de 2002, uma experiência urbana inspiradora. Abandonado há mais de 12 anos, o imóvel em questão foi invadido por 468 famílias ligadas ao movimento do Sem Teto do Centro, MSTC, constituindo a maior ocupação vertical do mundo. Nessa história toda, porém, um dos fatos mais dignos de nota é a criação, em outubro de 2005, de uma biblioteca comunitária por iniciativa de seu Severino Manuel de Souza, morador da ocupação. Esse aqui foi meu primeiro livro. Esse aqui foi meu primeiro livro, foi um livro muito importante, porque ele é cidade básica. Esse livro eu achei ele lá na São João, esquina com a Ipiranga, ali onde tem aquele bingue. E passando debaixo do pé de árvore em cima do saco de lixo. Todos que eu acho que nós achamos, eu e meu marido, de hoje diante, a gente recolhe todos. Não jogamos nada fora. É um crime a pessoa pegar um livro desse, que vale R$50, e colocar na reciclagem, para o moço vender por 10 centavos. Um livro desse, depois de cortado, vai dar meio quilo. Meio quilo de livro vai dar 10 centavos. Não dá para comprar nem o pão. Aí foi quando eu senti que era um crime. Aí eu fui selecionando. Aí quando eu tinha uma faixa de uns 450, 500 livros, aí chegou na ideia de eu montar a biblioteca. O conhecimento liberta. Essa biblioteca aqui foi um incentivo muito grande. Isso aqui foi uma das maiores ideias. Se a quantidade de bar fosse em biblioteca, o nosso país era uma maravilha. Nas figuras de seu Severino e Lamartine, homenageamos todas as iniciativas invisíveis de promoção da leitura como instrumento de inclusão social a caminho de uma cidade mais justa e solidária. Então, Antonieta, o depoimento dele resumiu tudo, o conhecimento liberta, né? Nossa Senhora, é muito bonito. Sabe o que eu fiquei pensando quando estava vendo esse vídeo? Nesses vídeos, né? Olha, se o cidadão, às vezes, de uma extrema simplicidade, apesar dessa argúcia e desse compromisso, né? Se ele é capaz de fazer isso, o que o poder público não é capaz de fazer se realmente se dispuser a fazer, sabe? E não de uma maneira que para essas pessoas pode ter até uma base grande de intuição, de ensaios e erros, né? Mas quanto o poder público tem a obrigação de fazer de maneira organizada, planejada, digna, com as verbas necessárias, com o pessoal necessário. Isso me impressiona muito, sabe? Eu acho que a gente tinha que, sobretudo, de pensar nisso, sabe? O quanto o poder público se obriga a fazer a partir de exemplos como esse. Uhum. Ana, queria comentar também a experiência? A Antonieta estava falando, estava me ocorrendo assim, já há algum tempo eu tenho colecionado histórias exatamente desses anônimos formadores, né, assim, incentivadores da leitura. E pelo menos a gente conhece poucos que saem na mídia, né? Sim, mas tem um pedreiro aí, como nós viajamos muito pelo Brasil, né, essa questão de dar curso aqui e lá, eu venho colhendo algumas histórias muito bem sucedidas em diversos lugares. Então, cada vez que eu vejo uma história dessa, eu penso assim, é um incentivador anônimo. Né? Então, entre isso que a Antonieta falou, se você tem uma política de leitura, o poder público realmente colocando isso acessível a todos, olha quantas mudanças a gente poderia ter nesse país.
sabe? Porque eu acho que passa sobretudo nessa questão do conhecimento, da leitura, desses espaços todos, de um compromisso. Eu sempre me pergunto assim, qual é o compromisso que as pessoas têm com a cultura, com a leitura, enquanto que a cultura não entrar dentro dos espaços institucionais da escola com o mesmo peso que qualquer outra matéria, a gente ainda vai estar em desigualdade, a gente vai estar sempre, né, faltando. Você acha que ainda entra no campo do extra? Isso foi dito acho que em algum momento aqui nessa série. Ainda entra como extracurricular? Alguma professora usou a questão do passatempo, né? A ideia da cultura ainda é o passatempo. Sim, ainda né? tem uma coisa meio assim, como se ela estivesse ainda um pouco à margem, como se isso não fosse tão importante para o crescimento humano quanto outros saberes, vamos dizer assim. Agora, voltando à questão da estação do conhecimento, Edmir, qual seria então o papel desse infoeducador dentro dessa estação, então? Quem é esse profissional? Você disse, vai precisar ter formação, mas quem é ele, então? Sim. Eu acho que a primeira questão que se coloca, né, e que eu acho que o vídeo deixa muito claro para a gente, o quanto a informação é um problema no nosso mundo, né? Seja por falta de condições, como já dissemos, seja por outras razões, o excesso de oferta. Não é? Então, a informação é um problema complexo no nosso mundo e nós precisamos tomar consciência da gravidade desse problema e atuar. E aí é que a escola, então, tem um papel fundamental, né, nesse sentido, porque a escola precisa organizar ações sistemáticas. Ou seja, ela precisa inscrever a problemática da informação na sua agenda e daí realizar ações sistemáticas. Para realizar ações sistemáticas, a escola precisa ter programas de educação para a informação. Né? Portanto, precisa de pessoas, de um profissional ou de um corpo de profissionais que trate essa questão como questão fundamental dentro do espaço escolar. Edmir, infelizmente eu preciso te interromper, porque a gente precisa encerrar esse programa, mas antes de encerrar, gostaríamos de ouvir, claro, as considerações finais de vocês sobre o que discutimos aqui, algum ponto que talvez não tenha entrado nessa discussão e que precisa ser deixado para que o professor possa refletir lá na sua telesala, onde quer que ele esteja. Ana Cláudia Ramos. Olha, eu queria, assim, tem uma frase que ela está aqui na minha cabeça, que é a seguinte, que é quando o professor faz a diferença. Né? Para mim ele faz toda a diferença para o bem ou para o mal. Sabe? Então, eu acho que a gente está aqui discutindo estações de conhecimento, discutindo espaços de alçar voos. Né? Então, eu acho que a gente poderia deixar como uma reflexão para esse momento, assim, até que ponto nós temos medo de mudar, até que ponto as pessoas elas têm receio de tocar nos seus medos, nos seus anseios, e como isso é importante. Se você quer tratar de conhecimento, tem que ter primeiro o seu autoconhecimento. Né, esse profissional que vai lidar, seja um infoeducador, seja professor, seja bibliotecário, mediador de leitura, eu acho que ele tem que se autoconhecer, buscar os seus anseios, trabalhar isso dentro de si para poder ser um mediador, para ele não ter medo do imaginário, da fantasia, né, da dúvida. Por que a escola não tem a dúvida? Né? Se é a dúvida que move para o novo. Então eu diria assim que o professor, o infoeducador, o bibliotecário, ele faz toda a diferença e valia a pena cada um pensar aonde ele pode fazer a diferença na vida de alguém. Obrigada, Ana. Professora Antonieta. Então, eu acho que quando a gente está trazendo à baila coisas muito antigas, mas às vezes parecendo tão novas, né? Eu fico pensando em várias atividades que a gente dá com professores em formações continuadas aí pelo mundo, né? E eu fiquei pensando na expressão que às vezes a gente vê no professor de que, mas agora é um pouco tarde, isso não é mais para mim. Né? Eu perdi o trem dessa estação. Né? Então, eu queria dizer para o professor que nunca é tarde, que sempre é hora, oportuno, é possível, e todo educador tem, sim, essa possibilidade de pegar esse bonde, esse trem, e ter o maior sucesso, e ser muito mais feliz dentro dele, é só isso. Obrigada, Antonieta.
Professor Edmir, suas considerações finais. Eu queria primeiro, né, dizer da satisfação de estar aqui e depois dizer que eu acho que esta série foi proposta, né, no sentido de que a gente possa realmente, pudesse através dela afirmar uma questão que me parece que é essencial. Nós somos seres do conhecimento, não é? Nós constituímos e nos constituímos no e pelo conhecimento. Não é? Pelos conhecimentos, talvez até no plural, não é? Porque são de diferentes modos que esses conhecimentos se manifestam. Nesse sentido, me parece que a educação, não é? Ela tem aí um norte, e um norte que não pode ser perdido. Não é? As crianças, os jovens, os adultos, enfim, todos aqueles que frequentam os bancos escolares estão ali na busca de sentidos, na busca de compreensões, na busca de caminhos para poder atuar no mundo, para poder atuar com o mundo, para poder descobrir o mundo, para poder se relacionar com o mundo, com o outro. Nesse sentido, não é? O conhecimento é alguma coisa que nos transporta, que nos leva a caminhos que sequer suspeitamos. E daí a escola, portanto, tem que ter esse compromisso fundamental com o conhecimento e se perguntar como é que esse conhecimento se apresenta hoje. E a partir daí realmente procurar trabalhar e embarcar nessa viagem, porque vale a pena tomar o trem, né, nas várias estações do conhecimento que aí estão. Tá bom. Muito obrigada, professor. Bem, termina aqui o Salto para o Futuro de hoje, o quarto da série A Aventura de Conhecer. Participaram do programa Edmir Perrotti, professor da USP e consultor dessa série. Maria Antonieta Cunha, presidente da Fundação de Cultura de Belo Horizonte. E Ana Cláudia Ramos, presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. Obrigada pela presença de vocês e a todos que nos ajudaram a fazer o Salto para o Futuro de hoje. No programa de amanhã vamos falar sobre a busca do conhecimento na escola. Até lá!